Esse é o podcast Decidi Ser Eu. Aqui falamos sobre autoconhecimento, negócios, saúde, sucesso e felicidade. Pessoas que deixaram de viver no piloto automático e passaram a viver com mais intenção, propósito e consciência. E hoje o podcast é diretamente de Londrina e eu recebo uma convidada que representa tudo isso na prática. Uma mulher que transforma alimentos em terapia, que cria receitas simples, equilibradas e cheias de vida, que usa a cozinha como ferramenta de cura, energia e bem-estar, que ensina saúde de forma leve, possível e real, e que todos os dias inspira milhares de pessoas a viverem melhor. Ela já se reinventou mais de uma vez, unindo paixão, técnica, propósito para construir uma história autêntica, cheia de coragem e verdade. Seja muito bem-vinda, Tamara El Rajá. Obrigada! Que bom estar aqui. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. Que bom. Vamos lá, vamos começar da sua infância. Você veio de uma família de empreendedores da área de gastronomia? Não, na verdade não tem assim nada a ver com gastronomia, né? Meu pai, ele não sempre teve o próprio negócio, né? Mas meu pai era caminhoneiro, olha, nada a ver. E aí quando meu avô comprou uma transportadora, ele foi trabalhar lá com ele e acabou ficando com essa transportadora. Então ele era empresário, né? E a minha mãe sempre cuidou de nós em casa. E ela sempre falava para eu não cozinhar, na verdade. Ela queria que eu estudasse e que não precisasse fazer nada disso. E que, sei lá, fizesse alguma outra coisa. Ela não queria me ensinar a fazer atividades de casa. Tanto que quando eu casei, eu não sabia fazer absolutamente nada. Eu não sabia cozinhar. Eu tinha interesse porque eu vivia assistindo Ana Maria. Era um dos meus programas favoritos, Que culinária, né? Mas cozinhar mesmo, eu nunca cozinhei, assim. E ninguém da minha família... Meu pai gosta de cozinhar. Depois também eu descobri isso porque ele ia fazer uma torta, por exemplo. Ele fazia naqueles alumínio, né, marmitinha, e saía distribuindo para os amigos dele. Então, e os amigos dele gostavam. Ele cozinha bem. Então, depois que eu fui ver também que meu pai tinha esses dons de Já cozinha. veio a origem do seu pai. Sim. Que legal, que legal. E aos 9 anos você fazia blogs, mas falava sobre gastronomia ou não? Não, eu gostava de mangá. E eu amo o Japão. Eu amo o Japão. A cultura japonesa. A cultura japonesa. Então, eu queria aprender a escrever. Eu desenhava, né, o mangá. Eu queria escrever em japonês. Eu ia no meu vizinho, que era descendente, sabia, para ele me ensinar, para escrever um negocinho ou outro. Então, eu sempre gostei da cultura japonesa e dos desenhos. Sim. Então, os blogs eram sobre isso. Então, sobre e como eu ficava muito em casa nas férias, a gente não tinha condições de viajar. Mas eu tinha um computador, então eu ficava no computador. Só que eu não ficava vendo eu queria fazer coisas. Então eu fazia site, eu queria criar jogos, aqueles jogos de RPG. Eu já tava na internet, eu gostava bastante. Sim. Mas naquela época, né, muito tempo atrás, quando a gente precisava esperar virar meia-noite para ficar na internet, né? Hoje em dia é tudo muito era fácil. Era discada, tinha que... Eu lembro dessa época, com certeza. Agora, que fatores da sua vida fazem você ser quem você é hoje? Olha, os meus pais são separados. Então, eu sempre quis ter as minhas... Olha, e é estranho isso, depois eu paro para pensar. Como uma criança, né, 7 anos, 8 anos, eu não gostava de pedir as coisas pro meu pai. Porque a gente tinha que ligar para ele, né, como ele não morava conosco, a gente ligava para pedir, pai, eu queria ir com meus amigos no cinema, eu preciso de um dinheiro. E isso doía demais. E é engraçado, porque criança não tem essa noção, né? Porque eu era dependente de pai e mãe, Sim. né? Era a pior coisa para mim. Eu ficava, assim, horas ensaiando para poder ligar para ele para pedir as coisas. Eu não gostava, eu queria ter o meu próprio dinheiro. Desde quantos anos isso? Desde os 8, 9 anos. 8 anos você já queria empreender? Eu pedia para minha irmã ligar para ele. Porque eu não queria ligar para ter que pedir, né? E eu lembro que eu pegava algumas coisas de casa... usadas, assim, e montava uma banca... na calçada. E eu vendia pros vizinhos. Olha, bem cedo. Sim. E aí, eu já fiz bijuteria para vender também. Eu sempre gostei de fazer as coisas para vender. Então, eu acho que isso meio que já estava em mim. Que eu não queria trabalhar em algum lugar. Eu queria ter o meu próprio negócio, né? Que eu ainda não ia saber o que eu ia fazer, né? Que eu decidi aí fazer arquitetura...
que eu gosto muito até hoje, porque tem gente que para de trabalhar na área porque não gostou. Você é arquiteta de Eu sou formação. arquiteta, eu tenho pós-graduação em gerenciamento de obras e eu tenho um quase mestrado em edificações, né? Que eu gostava, eu trabalhei numa construtora por 2 anos. E lá eu fui numa área totalmente diferente, que é a área que depois eu vi que eu gosto muito, que são as obras. E tá lá no chão de fábrica, né? Que eles falam Sim. lá, vendo o que está sendo feito. Onde aprende tudo. E essa parte de... Tem uma sequência a ser feita, o que a gente pode fazer para otimizar isso? Então, eu sempre gostei dessa parte meio que estratégica da obra. Então, aí que eu fui buscar após o mestrado. Mas aí, né, eu falo, a gente às vezes tem um plano para nossa vida, mas tem coisas muito maiores depois, né? Porque se você falar para mim, hoje você precisa parar com tudo e voltar a ser arquiteta, eu não vou ter problema nenhum com isso, porque eu nunca parei porque eu não gostava, né? Eu parei porque a vida me levou trouxe. para outro lugar. Sim. Isso é interessante. Quando a vida leva, a gente descobre o nosso propósito, a gente vive com mais consciência, que é um dos temas principais do podcast. O que mudou sua visão sobre a saúde em relação à alimentação? Então, para responder, eu vou dar um contexto, assim, né? De como que eu vim parar, nessa parte de alimentação. Nunca pensei que eu ia ter que cozinhar, né? Mas aí, quando eu casei, eu precisei aprender. Então, eu fazia uma coisa ou outra, mas coisas normais. Eu não ficava lendo rótulo de alimento, nem fazendo nada. Era comum. Eu nunca fui de comer muito doce e exagerar em nada, porque a minha mãe sempre regrou a gente. Tipo, olha, depois do almoço é só um pedacinho de chocolate, por exemplo. Não era nada... A gente nunca comia, tipo, um pacote de bolacha. A gente nunca fez isso. Então, essa questão da quantidade e tal, para mim era tranquilo. Mas a gente não lia rótulo nem nada muito específico, igual eu me preocupo hoje, por exemplo. E aí, o meu esposo, ele é do Líbano, né? Ele veio para cá pra gente ficar junto. Então, a gente casou em 2012. E aí, em 2014, ele falou que queria ter um restaurante. Mas que ele só teria o restaurante se eu fosse junto com ele, ajudar ele. Sim. Então, eu saí do meu emprego, porque eu trabalhava na construtora, para montar o restaurante. E aí, é o que eu falo sobre fé. E sobre, né, essa questão da mentalidade, que está se falando muito hoje, né? De você... não é pensamento positivo, simplesmente. Acreditar, né? É acreditar. Só que acreditar... quando você tá apaixonado ou quando você quer muito uma coisa, você não pensa no que pode dar errado. Sim. Você só vai, né? Então, isso que é ter fé. Aí, eu falei que ia montar um restaurante e todo mundo, tipo assim... Oi? Como assim? Não, porque é muito fácil, sem noção nenhuma, né? E aí, eu falei, não, porque eu e o Joseph, a gente vai montar um restaurante e vai dar tudo certo. E aí, a gente pegou, reformou uma casa... que é onde tem até hoje, né? Que é um restaurante libanês, chama Mesate. Mesate. E aí, a gente abriu, simplesmente. A gente reformou, né? A gente ajudou a fazer algumas coisas, pôs a mão na massa, Isso tudo. em 2014. 2014. E aí, a gente abriu, simplesmente. E aí, vinha uma pessoa ou outra, porque a gente não tinha condições de fazer um marketing gigantesco, não tinha... E também não tinha nem noção de muita coisa. A gente falou, a gente nem tinha horário muito de funcionamento. A gente deixava aberto para sentir quais eram os melhores horários. E aí Vocês abriram todos os dias? Todos os dias. E aí eu tive uma ideia de mandar mensagem para um blog bem famoso aqui em Londrina na época, que falava sobre gastronomia. E eu falei assim, olha, eu abri um restaurante, meu esposo é libanês, veio para cá e tal. Aí eles vieram. Aí ela comeu e falou que lembrou a comida da avó dela. Daí mexe com sentimento, emoções. E ela fez uma matéria incrível nesse blog. E ela mandou mensagem pra mim, só que ela não avisou, olha, eu vou postar. No dia que ela ia postar, ela me avisou, olha. E geralmente o restaurante dá muito movimento quando a gente posta e tal. E o prato que a gente fez, que foi também uma coincidência, eu achei esse prato, é um prato cheio de divisórias, assim, que a gente põe um pouquinho de cada coisa, né? De cada prato árabe. É buffet ou à la carte? Não, é à la carte, E aí, assim, ficava filas e filas de pessoas. E era eu, meu esposo, eu acho que 2 funcionárias na época. Tipo, não tinha uma equipe não ainda? Não tinha, na verdade, nada. Eu não sei se é garçonete. Tem todo um esquema, toda uma organização. E eu não sabia. E eu sonhava que tinha gente me chamando. Foi assim,
uma Eu loucura. imagino. E desde aquele dia, eu sempre tive um movimento. Nunca fiz outdoor, nunca fiz propaganda na TV, nunca fiz nada. Uma pessoa ia falando para outra. Que legal. E quem comeu lá em 2014 e come hoje, a comida é igualzinha. A gente tem um padrão, né? O meu Sim. esposo, ele é muito organizado, ele é muito cuidadoso, caprichoso. Então, assim, a gente tem processos que eu nunca vi ninguém fazendo na comida. Tem processos. São, por exemplo, eu vou dar um exemplo, assim, a cebola. Sim. Pro quibe cru, que a gente tem que comer crua, né? A gente pega o miolinho dela. E aí, para as outras coisas, a gente pega a parte de fora, para mais suave o sabor. Então, assim, Sim. a gente pensa em cada detalhe. E Exato. ele pensa em cada detalhe e me fez ter uma visão totalmente diferente, né? Porque a gente não faz ideia. A gente bate o nosso próprio tempero, seca o nosso próprio hortelã. É, tipo, muito artesanal, né? E faz toda a diferença no Sim. sabor da comida. E aí, a partir disso, eu era só garçonete. E aí, na pandemia, ele teve que ir pro Líbano e cuidar da mãe dele, que estava doente. E eu estava grávida. Mas eu falei, vai dar tudo certo, eu não sabia que ia ter pandemia, né? E aí ficou eu e os funcionários, né? E isso foi em janeiro. Ele foi. Aí, em abril, ele ia voltar, tecnicamente, né? Sim. E ele não voltou. Porque os aeroportos fecharam tudo. Ele foi voltar, acho que final de julho. Uma coisa assim. Com uns 3 meses a mais. Né? E aí eu tava grávida, me virando lá com o pessoal. E aí a gente teve que fechar, né? Porque teve aquele lockdown, todas aquelas coisas. E eu tive que aprender a cozinhar, porque era eu que ficava no lugar dele. E aí eu comecei a ver que eu gostava mesmo e também cuidar melhor da minha alimentação, porque era meu segundo filho. Sim. No primeiro filho, eu tive problema na tireoide, ele estava abaixo do peso, eu tive muito problema, porque eu achava que se eu tivesse fome, eu comia um sanduíche e estava tudo bem. Era só para não ter fome. Eu não pensava na nutrição. E aí eu tive vários problemas, eu falei, nessa gravidez eu vou fazer diferente. E aí também é que eu comecei a cozinhar, me preocupar mais sobre isso. E por conta do estresse todo que eu tava passando, eu precisava tirar a minha cabeça dali, né? E todas as escolas de gastronomia funcional aqui do Brasil ficaram EAD por conta da pandemia. Você começou? Aí eu comecei a fazer curso. Então, assim, foi meio que a partir disso, porque até então eu era garçonete. Eu não ficava na cozinha. Sim. Então, eu fui aprender a fazer o que ele faz, porque ele teve que me ensinar todos os processos. E aí, depois, eu fui fazendo os cursos de gastronomia funcional. E aí, eu comecei a compartilhar no Instagram. Mas o meu filho, por exemplo, o meu primeiro nasceu prematuro. Além de todos os problemas que eu tive, ele nasceu prematuro, eu fiquei internada. Esse não, deu 40 semanas, ele nem queria nascer. Eu tive que, como eu não tive opção, teria que ser cesárea, eu tava no restaurante trabalhando, ia fazer 41 semanas na quarta, 40. era domingo. Eu saí do restaurante, fui pro hospital, liguei pra minha médica, pode ser hoje? Porque eu acho que eu queria que ele desse algum sinal, né? Sim. Mas não deu certo. Então, nessa gravidez, ele, assim, foi tudo certo. Né, mais saudável, tanto eu quanto ele nasceu um bebê Pelas grande. regras de alimentação funcional que você colocou para sua vida. Exatamente. Então, foi aí que eu percebi. Tem a ver, sim, né? Uhum. Então, esse foi meio que o meu começo, né? Pegando esse gancho, Uhum. como suas versões se conversam? Chefe, arquiteta, empresária, mãe, esposa. Sim. Então, eu sempre gostei de mexer no computador. Então, essa parte de edição de vídeo, essa parte de filmagem, porque na faculdade eu fiz uma matéria de fotografia e eu gostava de fazer documentário. A gente, inclusive, fez um documentário sobre o pessoal que ficava no calçadão aqui de Londrina, aquelas pessoas que tiravam foto, os artistas, os artesãos. Então, a gente fez um documentário sobre isso e eu sempre gostei tanto de fazer isso quanto da edição em si, né? Tanto de filmar quanto editar. Então, eu juntei isso, né, para o meu trabalho no Instagram. Aí, eu fazia site. Então, eu fiz o meu próprio site. Isso do restaurante ou do meu Instagram. Mas lá Instagram, eu também faço. sim. Eu que criei a logo do restaurante. A gente criou toda a identidade visual, né? Eu conversando com meu esposo. E aí, pro meu trabalho no Instagram, foi muito... Assim, é uma coisa que eu gosto de fazer. Todas as partes, né? Tanto de... explicar o que eu sei, porque eu sempre quis ser professora. Eu já fui professora de inglês também.
Aquela que não sabe, né, pra Sim. onde... Mas eu juntei tudo e eu acho que tudo isso me ajudou a criar um conteúdo melhor, né? Porque eu gosto de ensinar, e eu gosto de estudar, e eu gosto de aprender. Essa já vem uma outra pergunta que eu já tinha preparado. De onde veio essa paixão por ensinar? Que eu vejo nas redes sociais, você sempre Isso. está ensinando as pessoas a ter uma vida melhor através da Uhum. alimentação. Onde veio essa paixão? De onde surgiu? Desde pequena eu sentia que eu queria ajudar as pessoas. E eu me sentia melhor quando por exemplo, eu me sinto melhor quando eu faço alguma coisa pra você, do que quando se eu precisar de alguma coisa, você fizesse isso pra mim. Então eu sempre gostei de ajudar. E essa foi eu me sinto muito bem. Se alguém me manda uma mensagem, olha, meu filho não comia, ele é muito seletivo, mas as receitas que eu faço, que são suas, ele come. Então isso pra mim, assim, é muito Gratificante. gratificante. Saber que eu consigo ajudar as pessoas dessa forma e melhorarem a saúde, cuidarem do próprio corpo, terem essa consciência de que pra gente estar bem, pra gente cuidar de alguém, a gente também precisa estar bem, porque na maioria das vezes as mães se esquecem, né? A gente, na introdução alimentar do nosso filho, é tudo legume, tudo perfeito, daí a gente vai lá e faz o que no nosso prato, né? Então, o que a gente tem que fazer para melhorar a nossa saúde, para ser o exemplo para eles? Porque um dia ele vai crescer, ele vai ver o seu prato também. Exato. E aí? Exato. Ele não vai querer comer o brócolis ali se você tá comendo Uma uma outra... pizza, um lanche. Exatamente. Então, é mais querer compartilhar. Eu nunca quis guardar nada para mim. Se eu desde sempre também, se você foi lá e me contou uma coisa que é super legal e que vai me ajudar, Você gosta de compartilhar. eu sinto que eu preciso contar isso para alguém também. Eu não quero guardar isso para mim. Eu acho que é um desperdício, porque tem gente que pensa em competitividade. Eu acho que cada um é único. Então, mesmo se você compartilhasse esse conteúdo sobre saúde, você não iria fazer da mesma forma que eu. E as pessoas, às vezes, iam gostar mais de você do que do jeito que eu falo. Então, eu acho que tem espaço para Pra todo todo mundo. mundo. Eu não vejo como competição de forma nenhuma, Sim. né? Então, é uma alegria poder ensinar, assim. Eu gosto de conversar bastante. Sim. Então, isso também Bastante comunicativo. Então Isso. já Já entra juntou na área. tudo. Legal. Você teve uma experiência no Que Seja Doce em Ah, sim! 2025. Você gostaria de falar um pouco sobre Gente, ela? isso foi muito engraçado, porque uma pessoa aleatória me mandou uma mensagem no Instagram, tipo, parecendo golpe, porque era foto de uma senhorinha. Aí eu falei assim, nossa, mas o que que essa... Ela, olha, as inscrições do Que Seja Doce começaram e tal, e me mandou um link. Daí eu falei, bem, esse link parece que não é golpe, é o link do Globo, da Globo, né, que eu acho que ela é do Globoplay, alguma coisa assim. Uhum. Da GNT. Aí eu cliquei e preenchi um formulário. Eu perguntei pra Bel, né? Que ela me ajuda nessa parte Sim. comercial. Falei, Bel, uma pessoa me Ah, mandou... Bel, um grande abraço pra Bel. Ela é um amor de pessoa. A Sim, é gente gosta muito. maravilhosa. Outro presente que o restaurante me deu, porque eu conheci ela também a partir do restaurante, do Mesate. Eu conheço muita gente por conta de lá, então assim... Aí a Bel falou, olha, vai, preenche, né? Aí eu preenchi. Aí a pessoa me mandou mensagem. Aí eu falei pra ela, falei, olha, responderam e tal, mas assim, eu só vou se você for comigo, porque eu não sei quem chamar, né? E aí, como você acha que é uma boa ideia, você vai comigo também. Daí ela falou que ia. Mas eu fiz esse processo meio que assim, bem desacreditando, né? Eu fiz o que eu tinha que fazer, né? Mandei a inscrição, mandei as fotos dos meus pratos. Mas sabe quando você, assim, ok, se der certo, vai ser muito legal. Mas assim, como eu não tava esperando mesmo, não teria problema Sim. nenhum. E aí, quando eu passei, eu achei muito, assim, surreal, né? Porque eu gosto de programas de culinária, todos. Sim. O MasterChef, Já acompanhava Nossa, o Que já Seja tô, Doce. sim. E aí, quando eles chamaram e a gente foi muito legal. Porque o ambiente era muito legal. As pessoas que estavam lá competindo eram muito legais. Eu fiz bastante amizade com elas, né? Teve o pessoal do Rio de Janeiro e o pessoal de Salvador, né? Que ela ganhou, a Liliane, com o esposo dela, que cozinhou com ela. Mas assim, mesmo sem ganhar, foi muito legal. Eu não parava de sorrir um minuto. Eu chegava no hotel, tava com dor até no rosto, de tanto que eu tinha sorrido, assim. Era muito...
bom estar ali, sabe? Só Sim, de foi estar prazeroso estar ali. naquele momento. Então, era muita gratidão por aquele momento, Sim, né? De poder mostrar meu trabalho, poder mostrar sobre a inclusão alimentar, porque hoje em sim, dia a gente vê que não é frescura, né? Muitas pessoas têm alergias, têm intolerâncias, e é algo muito sério. Acho que mês passado aconteceram, assim, várias tragédias, porque você vai num restaurante e pergunta: olha, tem isso aqui, tem amendoim que for, tem ovo e tal. E as pessoas não levam isso a sério. Acha que tá exato. perguntando que é uma frescura. E não é, né? É muito grave. E é muito triste você ter que, por exemplo, se eu te convido para alguma coisa, vai ter comida. Sempre tem, Sim, né? Ou é um sim. restaurante, ou é um café, ou é na casa de alguém, e sempre tem alguma coisa. E aí você chega lá e você não pode comer nada. Você É deu uma um exemplo de uma tristeza. criança, né? É o Miguel. Gente, ele é maravilhoso. Inclusive, ele fez uma dessensibilização em São Paulo, né, com uma médica maravilhosa. E agora ele pode pequenos traços para não ter o nível dele ter que usar caneta de adrenalina e, tipo, passar mal. Ele passa muito mal. E ele foi no nosso restaurante e a gente não usa nada de ovo lá, porque a alergia dele é ao ovo. E a mãe dele tinha trazido até uma marmitinha, assim. E aí eles chegaram e falaram: Olha, Tamara, tem alguma coisa com ovo aqui? Porque o Miguel tem alergia, tudo. E aí eu falei pra ela: Não tem, mas eu vou ver o rótulo de tudo que a gente usa, porque às vezes tem alguma coisa que é processada com ovo e tal. E não tinha. Então, quando eu fui dar a notícia que ele podia comer tudo sem estar preocupado, aí eu fiquei chorando lá. Eu Porque é imagino. muito difícil. Já pensou a sua família toda com um banquete na mesa e você com uma marmitinha que trouxe de casa? É Não podendo muito comer o que triste. as outras pessoas estão comendo. Porque vai muito além do. É muito emocional, Sim. né? Você vai num lugar já sabendo que ou Se vão sente revirar o excluída, né? olho pra você. Ai, nossa. Mas não é frescura. Sim. É uma condição de saúde, Exato, né? exato. E assim, mas hoje, graças a Deus, tem, né? Essa doutora de São Paulo, ela tem um programa de dessensibilização que eu achei, assim, fantástico. E eu fico assistindo os stories dela chorando toda vez, porque quando eles fazem isso e depois a criança pode comer, eles fazem uma mesa com brigadeiro, com bolo, com tudo, e a criança comendo lá e eu chorando nos É, stories, vendo, porque é emocionante a sim. pessoa ir sem medo. Já pensou você ir com medo de ou de ter um traço de uma coisa que Exato. você não pode e começar a passar mal? É muito triste. Sim. Então, esse é um dos aspectos que também me moveu a criar as receitas, né, pro Instagram. Porque lá é tudo sem glúten, sem leite. A gente tem opção sem ovos também que eu posto. Sim. Essas, esse conteúdo que você cria no Instagram, Uhum. fala tudo sobre alimentação Isso. funcional. O que é alimentação funcional para o pessoal entender? Assim, então, muita gente pensa que, por exemplo, eu vou fazer uma receita e vou colocar um pouquinho de chia, já virou saudável, né? E não é. Vai muito além disso. E eu fui também descobrindo isso ao longo do tempo, né? Porque a gente vê por aí muitas pessoas fazendo receita fitness, né? Ah, e farinha de arroz. Mas a farinha de arroz é um carboidrato simples. Se eu estivesse usando farinha de trigo, daria na mesma, a não ser que a pessoa seja alérgica ao glúten. Então, o que que eu posso fazer para essa receita ser gostosa e nutritiva ao mesmo tempo, Sim. né? Eu criei vários mix de farinhas. Alguns eu ensino no meu curso e tem um que eu ensino no meu Instagram, que a gente consegue fazer qualquer receita com ele, que vai farinha de banana verde, farinha de trigo sarraceno, que é uma semente. Sim. Então, assim, imagina você comer um bolo que, além de delicioso, fofinho, Ainda fazer é faz bem para a nutricional. saúde. E E banana verde faz bem pro intestino nosso, né? Isso, é isso mesmo. Então, você pensar um pouco fora da caixa também. E pensar que pode ser uma nutrição inteligente, né? Muitas vezes a gente acorda cansado, por exemplo. Na verdade, acorda cansado não. Chega na hora do almoço e já tá acabado. Parece que carpiu um lote, mas só ficou sentado ali na frente do computador. Não só, né? Porque tem várias demandas pra gente Sim. resolver. E talvez você só tomou o café da manhã errado. Só isso. Porque um pico de glicemia na manhã acaba com o seu dia. E Exato. é uma coisa muito simples, né? Ou tomar café. Por exemplo, acordei, já liguei a minha máquina de café e já tomei o café. Isso atrapalha todo o nosso ciclo natural ali do corpo, porque o cortisol tá alto pra gente poder acordar e tudo mais. Então, o certo é tomar o café 1h30 depois de acordar. Se você fizer isso antes, ao invés do café te ajudar,
Ele não vai te ajudar. Olha. Você vai ter que ficar tomando café o dia inteiro. Você vê que você Sim. fica tomando ali para tentar ter aquele pico da cafeína que você teve no primeiro café. E você nunca vai ter. Então, assim, é um ciclo. E aí Sim. você chega o final do dia cansado, a cabeça não funciona direito. Então, só tomando um café da manhã inteligente, né, nutricionalmente, você consegue reverter tudo isso. E o pico de glicemia que você falou me faz lembrar, eu fui fazer uma mentoria, Uhum. até no final da mentoria da período da manhã, ele falou, Aham. gente, almocem, mas não comem doce não, porque à tarde tem muito mais conteúdo. É, Já pra... então, e aí, se você ainda almoça, por exemplo, uma salada, um bife, um pouquinho de carboidrato ali, e a ordem também importa, porque se eu como primeiro a salada, aí para depois comer a salada e uma carne, para Sim. depois comer um pouco de arroz, isso faz total diferença do que se eu comer o arroz primeiro. Então, Sim. o meu corpo vai estar ocupado digerindo aquilo tudo que dá mais trabalho. Então, ele não vai, né? A carga glicêmica da receita como um todo, ela diminui. Então, a gente não tem o pico. Então, se você fizer uma refeição bem feita, ali, um almoço bem saudável, e depois comer um docinho, não vai ter problema. Entendi. Agora, se eu como um macarrão, aí depois eu Com como doce, o você vai doce, dormir a tarde ai, toda. gente. E eu sou muito sensível com isso, né? Teve um exame que eu fui fazer, que falaram que podia comer macarrão alho e óleo. Aí eu fiz, né? Eu falei assim, vou fazer, porque pelo menos é um macarrão ali, uma sopa, uma coisa que eu não queria fazer. Eu fiquei tão mal, mas eu passei tão mal, porque eu sinto muito essa diferença. Eu tenho um pouco de... Minha pressão é naturalmente baixa, assim, né? Então, juntou tudo isso, eu fiquei muito mal. Então, eu já sei quando eu comi errado. Sim. Eu falei, eu não posso nem não ser saudável. Que coisa, Um né? dia já faz Um diferença. dia já faz diferença, eu já passo mal, não consigo fazer mais nada. Exato. Quando você percebeu que a alimentação era terapia da sua vida? Então, eu percebi quando, na segunda gravidez, eu não tive nenhum problema da que eu tive na primeira. A minha tireoide não foi alterada. E aí, a minha médica falou, olha, Tamara, quando você tá grávida, o seu corpo é levado ao extremo, né? E aí, quando você ficar mais velha, talvez você tenha esse problema que você teve na gravidez. Ela fez esse comentário. Aí eu falei, eu não quero ter esse problema, né? Eu sou muito difícil de tomar remédio até. Eu evito, assim, ao máximo. É muito difícil. E aí eu também percebi na alimentação das minhas crianças, né? Eles mamaram no peito até 3 anos. Eu fiz até quanto eu pude, né? Porque não é fácil, a gente trabalha, tem tudo. E aí, quando eles foram comer, o mínimo de agora, né, que eles podem comer um pouco de açúcar, né? Sim. Comer meio que parecido com os primos, com os amigos e tal, eu tento evitar ao máximo e tento dar para eles o máximo de nutrientes que eu puder. Salada, então assim, eles comem de tudo. Eles ficam doentes, assim, muito pouco. É muito difícil. Antibiótico, o meu filho mais novo nunca tomou. Então, ele tem 5 anos. Então, assim, eu vejo que é um conjunto de coisas. Porque a gente também tem que estar bem mentalmente, né? Isso conta muito. Sim. Hoje, tanto que eu agora tô lançando um outro curso que chama Reset. Porque a gente pode... Sabe quando dá um problema no computador, a gente vai lá e aperta o botãozinho e reseta tudo. E a gente pode começar todo dia. Todo dia é um dia novo pra gente melhorar, né? Então, começar, através do café da manhã, transformar a rotina. Sim. Então, eu comecei a perceber isso também, que quando eu tomava café da manhã errado, tudo ia errado. Chegava um horário lá do dia, eu já tava assim... A cabeça não funcionava mais, tava, né? Então, assim, eu fui vendo em pequenos aspectos da minha vida, fazendo testes. Será que é verdade isso? Será que se eu fizer dessa forma... Igual eu tomo um shot todo dia pela manhã e eu compartilho no Instagram. Depois que eu comecei a tomar esse shot, é muito difícil eu ficar doente. Até quando as crianças estão doentes, eu não pego. É muito difícil eu pegar. Então, assim... O shot você mesmo faz? O que tem nele? Pode então, compartilhar assim, com a gente? Ele é glutamina, vitamina C, vitamina D, o vinagre de maçã. Então, eu tomo ele em jejum, porque o vinagre de maçã ajuda a controlar a glicemia. Então, se eu tomo ele em jejum 15 minutinhos antes de eu tomar um café da manhã, vai ajudar a controlar minha glicemia ainda mais. Não sei se você viu o pessoal tomando vinagre de maçã com um copo d'água. Não sei se você já viu. Já ouvi falar. Se você pega um copo d'água e coloca uma colher de sopa de vinagre de maçã, toma 15 minutos antes das refeições, você ajuda a controlar a glicemia. É muito legal. Então, assim, é a nutrição inteligente, como eu falei
para você, né? A ordem que você come. Então, são pequenos. Não é ficar muito preocupado. Nossa, eu vou ficar toda hora, mínimos detalhes. Não. Olha que simples. Você tá fazendo você tá comendo o almoço. Come a salada primeiro. Sim. Né? Eu vou tomar um café da manhã do hotel, que eu sei que eu vou exagerar um pouquinho mais. Vou lá e tomo um copo de água com um pouquinho de vinagre de maçã. Então, assim, são coisas muito simples que a gente pode fazer que mudam totalmente a nossa rotina, assim. Então, eu percebi, tanto através dos cursos que eu fiz aqui no Brasil, tem a Natural Chef, em Florianópolis, tem a Frantonello, que também é uma referência em São Paulo, e aí eu fiz na Nutrition School dos Estados Unidos, que fica em Ohio. Lá é Foi fantástico, virtual? foi virtual. Virtual. Eles têm mais virtual mesmo, os cursos, né? Eles têm um curso completo de coach de alimentação, que é o que eu quero fazer. Só que demanda um pouco mais de tempo, porque tem prova, tem tudo, é um curso normal. Mas eu fiz um que é a Nutrition for Life, né? A nutrição para a vida toda, lá é bem legal. Então, assim, eu sempre estou estudando, sempre estou comprando livro novo, né? Lendo as referências de nutrição e é o que eu observo. E o que eu aplico depois nas receitas. Sim. Porque é tudo pensado, né? Não é assim, eu coloquei uma farinha Eu acho que... Não. né? Você vai comer isso, vai te dar mais saciedade. Porque eu recebo muito lá no meu Instagram, assim, quanto tem de caloria? Aconteceu uma coisa, que inclusive tem um livro que eu comprei, que chama How Not to Diet. Como Não Fazer Dieta, o nome do livro. E aí ele fala que lá atrás as grandes indústrias fizeram essa comparação de caloria para ter vantagem e para vender o produto deles. Então, assim, eu vejo que as pessoas elas não pensam, olha, tem, sei lá, 200 calorias isso aqui. Ai, nossa, vai me fazer mal. Só que ela não viu os ingredientes. Exato. Quais são os ingredientes? E outra, o carboidrato, a gordura, a fibra e a proteína, elas têm calorias, mas ela vai se comportar diferente no seu corpo. A caloria da proteína, a caloria do carboidrato. Então, a gente tem que pensar na receita como um todo. Pegar um exemplo de o abacate, por exemplo. Todo mundo fala que tem muita caloria, mas Então, ele tem um valor nutricional muito bom. Sim, e aí eu vou te dar o exemplo do livro, que é castanha. Castanha. Nozes. Nozes. O que falou? Calórico. Que se você comesse 5 nozes por dia, fazia bem pro seu coração. Que coisa, né? Então, assim, eu acho que foi disseminado muita coisa errada para alguém ter vantagem, Sim. né? Então, assim... A indústria alimentícia. Ou uma pessoa que está vendendo alguma coisa, né? Mas muito se fala na indústria alimentícia, mas eu fico pensando também que nós somos responsáveis por colocar aquilo dentro da gente, né? A gente que toma a decisão. Lógico que tem propaganda, tem a intenção de vender aquele produto pra gente, mas quem que vai decidir na hora é a gente mesmo. Sim, se vai colocar dentro. Mas é aquele negócio, a consciência. Sim. Né? Porque um detalhe que eu falo pra você, às vezes não vem um insight, um negócio na sua cabeça e tudo faz sentido. Exato. A gente às vezes recebe alguma mensagem, algum ensinamento que é tipo meio que uma faísca para acender uma coisa enorme na sua cabeça que você vai ter mais consciência daquele assunto. No caso da alimentação, pouca gente às vezes pensa sobre isso. Sim. Porque foi instalado na cabeça dele que se isso aqui tem caloria, isso aqui vai engordar. Mas, por exemplo, se eu como o abacate, igual você falou, a caloria dele te dá saciedade. Então, se eu como alguma coisa com abacate 8 horas da manhã, eu vou ter fome talvez 1 hora da tarde e eu vou comer só o meu almoço. Não adianta nada o negócio não ser calórico e eu querer ficar beliscando a manhã toda. Isso. Né? Então, assim, é muito... são algumas chaves, assim, que a gente vira que fazem toda a diferença. E essa questão de beliscar. Existe um padrão emocional das pessoas que sempre estão beliscando, comendo todo dia, assim, fora de horário? Então, mas aí eu vou falar para você de novo do café da manhã. Se você toma o café errado, né? Ou tomar o café mesmo, né? Depois que você acorda. Ou se você tem esse pico de glicemia, tudo gera ansiedade. Se você já é ansioso, você tem que evitar coisas que te dão mais ansiedade ainda. Sim. Porque por muitas vezes a gente come por ansiedade.
por nervosismo, por insegurança, Sim. por um monte de coisa. Então, se a gente já acorda errado, né, e O já dia toma o inteiro. café, aí é por isso que eu senti a necessidade de criar esse curso, porque não é só daí sobre a comida. Como que é o nome do curso? Reset. Reset. Eu ia perguntar Reset. agora sobre o Proteíne-se. Esse Ah, sim, já também, existe. já. Esse Pode sim. falar um pouquinho sobre ele? Sim, transformar a alimentação transformar a vida através de uma alimentação rica em proteínas. Porque se você vai comer um carboidrato, né, igual eu comentei com você, mas você mistura proteína, fibra e gordura boa, você tem saciedade, né? Então, se você consome proteína e a quantidade correta de proteína, né, além da melhora, né, você consegue ganhar massa muscular quando você for na academia. Se você já tiver uma certa idade, é muito mais difícil, né? A partir dos 36 anos é mais difícil ganhar massa. Sim. Então, a gente precisa consumir a quantidade correta de proteína. E se você for ver, a maioria das pessoas não come. Porque, igual no meu caso, são 100 gramas diárias. 100 gramas dividido por 4, ou por 5, ou dependendo da quantidade de refeições que eu vou fazer durante o dia, porque eu não posso comer tudo isso de uma vez, Sim. né? E aí, se você for ver, por exemplo, num prato do almoço, eu tenho um bife de 100 gramas, mas esse bife tem Quanto de 28, 30 gramas ali de proteína, por exemplo. Cadê o resto do 100? Né? Então, eu tenho que daí comer um lanchinho, aí um jantar e o café da manhã também. Por isso que muita gente come um monte de ovo. Sim. E aí lá eu ensino além do ovo, né? Porque a gente também enjoa. Eu criei uma mistura de Legal. Farinhas. Além do ovo. Eu digo que legal porque eu passei por uma dieta que o ovo todo dia de manhã, eu acho que eu nem posso ver mais ovo. Tá Mas vendo? Mas a maioria quebra 3, 4, 5 ovos aí pra Sim. dar, porque cada ovo tem mais ou menos 7 gramas de proteína. Daí é muito difícil. Eu criei uma mistura de farinhas que adiciona proteína nas receitas. Então, eu posso fazer um pãozinho, olha, um pãozinho desse tamanho, assim, ele tem 19 gramas de proteína. Aí, eu posso até pôr um pouquinho de geleia nele, se eu quiser. Não vai dar o pico de glicemia e já é um café da manhã de 19 gramas de proteína. Maravilha. Então, assim, eu quis simplificar para as pessoas, porque você pode deixar esse mix em cima da sua mesa lá. É um curso? É um curso e um livro? É um curso junto com vários livros. Porque aí eu sou inquieta. Aí eu falei assim, eu vou adicionar mais isso, eu vou adicionar mais aquilo. Então, eu ensinei pré-treino, né? Eu ensino como você pode otimizar. Porque eu sei que muitas vezes a gente chega em casa, zero vontade de cozinhar. A gente só queria comer alguma coisinha e dormir, né? Sim. Que é o que acontece comigo. A vida moderna. E aí, assim, se você for pedir alguma coisa no delivery, você não vai optar por, né? Porque tem várias promoções, Sim, várias coisas, então a gente acaba fazendo más escolhas, né? E aí eu ensino como eu me organizo, sem congelar, porque muita gente faz marmita. Sim. Eu não tenho essa paciência de ficar metade de um dia cozinhando para congelar e depois ir comendo durante a semana. Né? Então, eu ensinei como que eu faço para me organizar, ter sempre uma comidinha ali proteica para o meu dia a dia. Porque se você comer assim, não tem erro. Sim. Né? Você vai conseguir também todos os seus objetivos. Seja emagrecimento, seja ganho de massa magra. E a gente esquece que o cabelo pode cair por falta de proteína, a mente pode ficar ruim por falta de proteína. E aí, às vezes, você acha que é falta de ferro, B12. Só que B12 é a vitamina que tem, né, na carne, por exemplo, ali. Mas a proteína é outra coisa. Sim. Então, assim, é muita coisa. Os aminoácidos essenciais, né? Porque se a pessoa é vegetariana, ela precisa comer proteína. Mas ela precisa ter todos os aminoácidos essenciais, que só tem na carne, tem na quinoa, na combinação do arroz com feijão. Então, para ter todos os aminoácidos essenciais e a quantidade de proteína correta, eu preciso misturar proteínas vegetais. Sim. Não é só uma, por exemplo. Eu vou comer feijão. Mas aí, se tem um arroz junto, eu tenho todos os aminoácidos. Então, assim, eu ensino isso também, né? Isso no Proteínes. No Proteínes. Aí agora você tá com um novo que você vai lançar, como que é o nome mesmo? Reset. Reset. Dá um reset. Eu sou inquieta, eu não consigo. Eu preciso sempre estar melhorando, né? Para poder entregar o meu melhor. Então, se eu descobrir isso para mim, se eu testei isso, e isso funcionou e tá me ajudando, por que não pode
ajudar outras pessoas, né? Sim. Então, Compartilhar o conhecimento. É isso exatamente. aí. Isso é o É. principal. Perfeito, Tamara. Você pode dar pro pessoal aí 3 alimentos indispensáveis para o nosso dia a dia? Ai, gente, eu amo abacate, vem na minha cabeça. Eu como abacate todo dia. E aquele avocado, É né? Eu avocado. faço ele amassadinho com limão, sal e azeite. Ele é melhor que o abacate mesmo ou é indiferente? Olha, eu tenho um problema, eu brinco que às vezes eu sou seletiva, né? Eu sinto gosto de grama no abacate normal. E no avocado eu não sinto. Eu sinto que tem um gostinho bom. Então, mas tem um abacate que chama manteiga, que eles falam que é gostoso também, né? Mas eu sempre como abacate com uma torradinha, né? E aí eu às vezes não coloco ovo, porque dá pra pôr um ovo mexido também. Aí eu faço um cappuccino e coloco proteína dentro, pra poder, né, Sim, aquele ter o equilíbrio, né? Eu gosto muito da quinoa, porque ela é quinoa, versátil. abacate. Quinoa, e aí a quinoa, se você tem ela cozida, você bate com ovo, cacau em pó, você faz um bolo. Daí um pouquinho de açúcar ou Sim. adoçante, né? Então, acho que a quinoa é muito versátil, porque dá pra fazer receita doce, receita salgada com ela. Deixa eu pensar. Gente, eu amo salada. Eu vou falar saladas em geral. Sim. Porque... e sementes. Olha, eu vou falar então a semente de abóbora. Semente Porque eu de também abóbora. coloco em tudo e dá pra fazer uma farinha. Ela tem proteína, Como que né? usa a semente de abóbora? Muitas pessoas têm dúvidas. Se usa ela torrada, como que Tem é? que torrar um Tem. pouquinho pra gente eliminar um pouco dos antinutrientes, né? Que eles falam que às vezes dá algum desconforto. Sim. Os antinutrientes, eles impedem a absorção de nutrientes no nosso corpo. Então, por isso que deixa de molho feijão, por isso que deixa de molho todos os grãos, né? Entendi. Lentilha, grão de bico. Então, a gente tem que deixar de molho para eliminar os antinutrientes, que eles inibem a absorção de nutrientes e também dá desconforto, Dá né? Eles desconforto. fermentam ali. Então, a gente precisa fazer isso. A semente de abóbora, a gente dá uma torradinha, a gente consegue eliminar os antinutrientes e ela fica crocante e gostosa. Dá pra pôr em cima da salada, né? Dá pra fazer na tapioca, às vezes ou na crepioca, você coloca ela na frigideira, coloca a crepioca e daí fica tipo com uma camadinha por cima das sementes. Então, dá pra usar. Eu coloco às vezes em cima do risoto. Eu sou assim, Sim. né? Eu faço as minhas misturebas ali. Mas eu acho que sementes são boas porque a gente consegue batizar as comidas, né? Aí, gente, é uma dica aí, ó. Quinoa, abacate e sementes. Né? Tem uma receita que você pode passar aqui que muda o dia da pessoa? Ai, Humor. é essa fórmula, né? Proteína, fibra e gordura boa pela manhã, né? E você pode adicionar um carboidrato, igual essa torradinha. Então, eu tenho uma torradinha, que é o carboidrato. Eu tenho a gordura boa do abacate e eu tenho um ovo mexido por cima, que é a proteína. E a fibra, eu consigo colocar semente de abóbora por cima. Perfeito. Aí, então, assim, sempre quando você for comer o café da manhã, vê se você tem esses elementos no seu café da manhã. Porque a maioria das vezes é um cafezinho e um pão com manteiga. Sim. Aí gente, Já não tá vai tudo dar errado. bom, gente. E essas receitas que você ensina são rápidas e funcionam. Uhum. Agora estamos chegando no Natal, todo mundo tá sim. preocupado. Tem alguma dica que você possa dar pro Natal do pessoal? Então, essa do vinagre de maçã é uma boa, né? Vinagre Antes antes da da ceia. ceia. Dá uma... Mas tentar não exagerar muito, né? Sim. Eu era, por incrível que pareça, né? Porque eu nunca fui... O meu biotipo não é um biotipo que eu fico muito cheinha, né? Mas eu comia até sentir meu estômago explodir. Eu achava que isso era... Eu ia num lugar, num rodízio de alguma coisa, e eu achava que eu tinha que estar super cheia, me sentindo super estufada para estar saciada. E eu vejo que isso não era só comigo, né? Muita gente ainda, às vezes, continua com esse viés. E eu acho que é um treino. A gente comendo e se autorregulando, assim. Porque eu sei que tem um monte de coisa boa, né? Mas pega um tiquinho de cada coisa para provar que fica tudo bem, né? Perfeito. Agora, no final, a gente faz um bate-bola sempre com as perguntas que eu faço com todos os convidados, Sim. tá? O que é sucesso para você? Ai, eu não vou falar equilíbrio, eu vou falar harmonia. Porque é impossível a gente ter tudo no mesmo nível. Uma hora, né, igual a roda da vida. Uma hora a gente precisa dar um gás em uma certa área. Uma hora você precisa dar um gás no relacionamento com a família. Uma hora você precisa dar um gás no trabalho. Então, é tentar levar tudo com harmonia. Ver o que você precisa pôr mais energia em um momento, mais energia no outro.
Porque é impossível a gente deixar tudo equilibrado. Então, eu acho que essa harmonia, né, é o sucesso, assim, né? Não focar muito em uma coisa só, mas quando você precisar focar, você foca, mas daí você já volta para tentar deixar tudo ali. Equilibra. É, E o que que é felicidade para você? é poder ver meus filhos saudáveis, né? Eles com orgulho de mim também, né? Felizes, assim, quando eu chego em casa e eles estão lá, mesmo eu trabalhando muito, porque a gente fica muito tempo no restaurante. Quando eu chego em casa e eles, né, ficam comigo, assim, pra mim É felicidade. felicidade. É um momento em É, família. sim. E outra pergunta, é possível ter felicidade e sucesso ao mesmo tempo? Eu tô nesse momento, na verdade, de tentar essa harmonia que eu comentei com você, porque a gente fica, às vezes, muito cego no objetivo, né? E eu sou muito assim, eu vou até eu conseguir. Eu tenho esse problema de hiperfoco, né? Então, eu mesmo tô me autorregulando, porque uma hora a gente acaba pecando numa parte, né? Ainda mais a gente que é acostumado a ficar o dia inteiro fora lá trabalhando em casa. Então, assim, antes eu qualquer coisa do restaurante eu ia lá. Agora eu tô pensando, será que isso vale a pena pra mim? Eu tô aprendendo a falar não. Sim. Porque se você não aprende a falar não, você fala sim pra tudo e não pra você, né? Se Então, você não se inclui na sua agenda, não tem espaço para mais nada na agenda. exatamente. Então é não focar, é assim, tentar ter uma visão ampla das coisas, né? E por muitas vezes a gente não, a gente tá preso, a gente precisa de alguém vir e puxar a gente, e falar assim, olha, eu acho que você tá exagerando, acho que você tá fazendo errado. E quando alguém fizer isso, esteja aberto para entender, porque por muitas vezes a gente fica na defensiva, né? Sim. Então eu tô também Nossa. nesse aprendizado, Sim. né? Perfeito. E o nome do podcast é Decidir Ser Eu. Quando você decidiu ser você? Olha, essa é uma pergunta muito boa, porque eu sempre quis agradar as pessoas, né? Igual eu falei do não. Muitas vezes eu me prejudicava para poder ajudar o outro, estar à disposição do outro, né? Então, não faz muito tempo, não, que eu decidi que eu ia ter o meu jeito, fazer as coisas do meu jeito, né? Tentar ajudar as pessoas, sim, óbvio, né? Quando alguém vier pedir as coisas e tal. Mas aprender a falar não foi, assim, meio que libertador, né? Eu li um livro que chama Essencialismo. E eu Sim, super conheci ele. indico as Conheço. pessoas a lerem. Porque o que a gente está fazendo da nossa vida, né? A gente não tem muita chance ali, né? A gente tem uma vida só e a gente tem que tentar aprender a lidar com todas as coisas que vão vindo. E se a gente não ter a nossa personalidade, tentar esconder coisas para agradar os outros, quem perde somos nós, na verdade. É porque a gente vai sentir que tá preso ali naquele personagem e não consegue sair. Mas eu sempre fui eu, né? Nas redes Sim. sociais, né? E até meu esposo falava assim, você é muito desse jeito. Pessoas, assim, não têm muito sucesso nas redes sociais, porque as pessoas gostam. Mas independente disso, eu falei assim, olha, se as pessoas forem gostar de mim do jeito que eu sou, eu vou ficar muito feliz. Agora, se elas não gostarem, eu não posso fazer nada, né? Sim. Assim, Ser autêntico. ser autêntico. Não é o sucesso a qualquer Sim. custo, né? Só pra ter aqueles 5 minutos de fama, né? Porque a gente não consegue manter por muito tempo. Então, quando você é você mesmo, autêntico, às vezes vai demorar para as pessoas te conhecerem o seu trabalho, mas vai ser meio que constante, né? Você vai crescer numa constante. Sim. A Tamara, de 20 anos mais, aprovaria todas as decisões que ela toma hoje? Acho que sim, mas eu sou meio vida louca, porque eu sou assim, eu decidi uma coisa, né? Essa questão do meu esposo. Ele era do Líbano, e aí ele falou, ó, a gente precisa decidir que a gente se conheceu em 2011, em abril. Aí, em dezembro de 2011, ele falou, a gente precisa ver o que a gente vai fazer. Eu falei assim, então vem pra cá. A gente casou um ano depois que se conheceu, então a gente não... Eu sou muito decidida, né? Tanto pra qualquer coisa da minha vida. Então,
Eu acho que aprovaria sim, porque Sim. eu penso um pouco, mas eu tenho certeza das coisas que eu tô fazendo. E isso, né, só me trouxe bons frutos, assim, Até né? hoje. Então, Perfeito. não pense muito, né? Haja, né? Eu sou muito Conhecimento da sem ação. ação não é nada. Eu sou muito da ação. Você falou um negócio pra mim que eu acho que eu preciso pôr em prática, eu tô saindo daqui e já tô indo fazer. Sim, Então, não deixe pra depois, né? Não espere 2026. para resolver. Ainda Resolve tem tempo agora. agora. Que esses dias eu li num livro Conhecimento só, diz que era poder, Uhum. mas conhecimento sem ação não é nada. Não, e aí Então, você vai ficar com tudo isso na cabeça, sobrecarregado, sem saber o que fazer. sim. Você gostaria de deixar uma mensagem para seus seguidores, para as pessoas que você ama? Fica à vontade para Ah, falar. eu queria agradecer, porque sem eles eu não conseguiria fazer meu trabalho, né? Agradecer pelas pessoas que me acompanham, que são meus alunos, né? Que acreditam no meu trabalho, que é muito importante para mim, né? A presença deles ali nos stories todos os dias. Eu queria agradecer pela vida deles, queria falar que essa questão de cuidar da saúde é um amor próprio, é um carinho que a gente faz, né? Então, assim, que tenham sempre esse carinho, tenham sempre essa consciência, né? E que podem contar comigo sempre. Perfeito. O maior patrimônio é o nosso corpo, É né? isso Que é esse mesmo. que a gente tem que cuidar. É isso mesmo. Obrigado, Tamara, pelo episódio Decide Ser Eu hoje, o episódio número 3. Foi um prazer, foi uma aula que você deu aqui, foi um show. A gente gostou muito. Espero que o Obrigada. pessoal goste. Com certeza vão gostar. Obrigado, até a próxima. Obrigada.